Olá, vamos gravar a segunda parte então da nossa aula de O Livro dos Espíritos dessa quinta-feira, dia 18/6. Estamos estudando o livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. E estamos no item 4, Natureza das Penas e dos Gozos Futuros. E a pergunta que nós iniciaremos essa segunda parte é a 975. Mas antes, tem só um pedaço do comentário ainda da 974 que eu gostaria de comentar com vocês, né? Está dizendo que o homem não encontrou uma comparação melhor para o sofrimento do que a ideia do fogo, a ideia da punição pelo fogo. Então foi uma figura de linguagem, porque ele falou qual que é uma ideia que pode passar uma dor extrema, um sofrimento extremo. E por isso ele usou a figura do fogo. Mas então a 975. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade dos justos? Sim, né? Dependendo, claro, o grau de inferioridade. Alguns espíritos têm pouca consciência até de si mesmo. Mas percebem, né? Quando já estão mais ou menos conscientes, falam, puxa, olha como são felizes, eu preciso chegar nesse patamar, eu preciso me esforçar para chegar. E no plano espiritual, tendo essa visão bem ampliada, a gente vai pedir uma nova chance de reencarnar. É por isso, né, que a gente fala do suicídio, quando nós abreviamos a vida, nós estamos muitas vezes indo para o fim da fila e chegando lá, nós vamos querer tanto uma nova oportunidade de reencarne e muitas vezes elas serão as futuras encarnações, ou pelo menos a próxima, muito mais penosa em função daquilo que fizermos agora. É bom a gente começar a fazer direito, né, para que o período da erraticidade entre uma encarnação e outra e a encarnação futura seja mais tranquila. Aqui, deixa eu fazer um comentário sobre idade, né? Às vezes a pessoa fala, mas eu tenho 60, tenho 70, tenho 80, não vou mais mudar nessa vida. Ora, para quem é reencarnacionista, essa é uma frase que não faz sentido. Porque se eu tomar consciência com 80 anos e viver mais poucos meses e depois desencarnar, eu levo essa consciência para o mundo espiritual. Isso vai me facilitar a minha estada na erraticidade, o meu planejamento para uma vida futura. Então nunca, absolutamente nunca é tarde para nós tomarmos consciência e começarmos a mudança. Pode ser que não dê para a gente fazer nessa encarnação tudo o que precisaríamos. Nesse sentido é bom que a gente tome consciência antes. Mas a gente encurta o caminho, a gente elimina muitos sofrimentos aí. E na resposta da 975, tem uma questão que eu gostaria, um aspecto aqui que eu gostaria de chamar a atenção. Ele escolhe as provas que poderão expiar suas culpas. Então eu sei o que está pegando, tipo assim, eu roubei. Então se eu roubei, eu me sinto culpado, eu sei que eu não deveria fazer isso. E aqui roubo num sentido amplo, viu? Porque pode ser o roubo do tempo, pode ser, né? Não necessariamente o roubo só de coisas materiais. E aí então eu preciso repor aquilo que eu roubei. Eu tenho sentimento de culpa, preciso repor aquilo lá. Aí eu escolho trabalhar numa profissão que vai me colocar diante da possibilidade do roubo. Mas você está louco? Você tem que fugir dessa situação. Mas não adianta, eu preciso superar isso, eu preciso ficar diante do problema e vencer, para que eu fale, passei na prova, né? Fui exposto a ela novamente e não cometi o mesmo erro. Então, quando a gente tem parentes difíceis, eu sei que não deve ser o caso de ninguém aí, mas quando a gente tem qualquer situação difícil, às vezes na vida, são provas que nós pedimos para superar, para falar, puxa, eu preciso aprender a conviver com essa situação, com essa pessoa, com essa experiência, enfim, com a doença, com uma coisa difícil. E a gente fala, puxa, mas não é possível que eu pedi isso, não tem sentido eu ter pedido isso. Aqui encarnado não tem, mas quando eu estava desencarnado eu vi todo o sentido, era exatamente isso que poderia facilitar a minha caminhada, superar aquele obstáculo. Por isso eu pedi que colocasse um obstáculo lá.
senão eu não teria chance de superá-lo. Eu vou ler um trecho aqui, olha só. O espírito sofre por toda essa parte do livro dos Espíritos, é dolorida, hein? Eu vou ler. O espírito sofre por todo o mal que fez ou do qual foi causador involuntário. Tem mais um trecho, mas vamos parar aí. Se eu fiz o mal voluntariamente ou involuntariamente, eu sofro por isso. Claro, há gradações. No direito aqui nós chamaríamos de um crime doloso, com intenção, ou de um crime culposo, sem intenção. Ah, mas se foi culposo, mas imagine que sem querer, claro, a gente atropele e mate uma criança. Não foi realmente intencional. Não estávamos alcoolizados, nada disso. Mas a gente não vai sofrer. A gente vai sofrer. Menos do que se nós fizéssemos algo voluntário, doloso, com intenção. Então, o mal que nós fizemos voluntariamente e até involuntariamente, vamos sofrer. Mas vai piorar. Olha só a continuação aqui. Por todo o bem que, tendo podido fazer, não fez. Agora enrolou de vez, né? Por todo o bem que, tendo podido fazer, não fez. Será que a gente tem algum bem que a gente poderia ter feito e não fez? Eu tenho uma lista, viu, gente? Quantas vezes nós perdemos oportunidades de fazer o bem? Quantas vezes? E aqui, em todas as situações, se lembrarmos de situações na escola, se lembrarmos de situações no trabalho, situações no trânsito, situações em casa, que nós podíamos ter feito o bem e nos omitimos e não fizemos. Também sofremos por isso, porque perdemos excelentes oportunidades de fazer e vamos ter que pedir outras oportunidades. E ainda mais um pedaço. E por todo o mal que resultar do bem que deixou de fazer. Nossa, essa frase dividida em três assim fica muito pesada, né? Então, olha, eu podia ter feito um bem para uma pessoa. Eu não fiz. E porque eu não fiz, essa pessoa cometeu um erro muito grave. Traduzindo isso, eu tinha condição de salvar financeiramente ali a situação de uma pessoa. Por algum motivo, ela me pediu e eu falei, não, você está nessa situação porque você quis e você que se vire, você não entrou sozinho, então saia sozinho. Aí eu fiz isso, ela não suportou a prova e se suicidou. Então, olha, eu tinha oportunidade, não fiz esse bem e disso resultou um mal muito grave. Não precisa ser muito esperto para perceber que nós sentiremos remorso, que nós falamos, puxa, por que eu não fiz esse bem? Olha o mal que resultou dessa minha omissão. Então, cuidado, né? Quando as oportunidades aparecerem, vamos buscar aproveitá-las. Eu estou falando para mim. Cada um aqui faça a sua reflexão, né? Porque muitas vezes elas aparecem e nós não sabemos aproveitar. No comentário da questão 975, o espírito na erraticidade, ou seja, entre as encarnações, abrange na sua visão de um lado todas as existências passadas e de outro o futuro prometido, compreendendo o que lhe falta para atingi-lo. É lógico, né, já comentamos isso, que não é assim, desencarnei hoje, amanhã eu lembro de absolutamente tudo do meu passado. Preciso, de alguma maneira, aprender a resgatar essa memória até. Mais ou menos assim. O espírito, se eu fizesse a pergunta, o espírito quando encarna, ele poderá se tornar um grande cientista e fazer grandes inventos? Sim, mas ele encarnou hoje, ele já faz isso? Não, tem um longo percurso até que ele dê conta de fazer isso. Mais ou menos com relação às nossas memórias das vidas passadas. Eu desencarno, eu posso? Sim. Quer dizer que eu já posso fazer imediatamente? Não, tem a ver com todo o processo que eu vou ter que desenvolver moralmente, até em termos de técnicas, para que eu consiga recuperar essas memórias.